O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus queridos irmãos e irmãs, para refletirmos um pouco a liturgia que acabamos de ouvir. Certamente é uma grande alegria para nós podermos participar de mais um tríduo em preparação à grande solenidade de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. E vivermos este tempo dentro do tempo do Advento é ainda um privilégio maior, porque nós estamos dentro de um tempo que é necessário de nós uma postura de interioridade. O tempo do Advento só pode ser frutuoso se nós entendermos esta grande necessidade que a Igreja nos apresenta, de nestas semanas que antecedem o Natal do Senhor, nós pararmos um pouco e, olhando para dentro de nós, identificarmos quais são as realidades que na nossa vida precisam de conversão. Como prepararmos a manjedoura do nosso coração para recebermos o Senhor que não só quer nascer, mas que deseja permanecer e crescer em nós, para que, crescendo em nós, possa também nos fazer crescer naquela que é a nossa primeira e mais importante vocação, que é a vocação à santidade. E tudo isso tem muito a ver com Nossa Senhora, com a Imaculada Conceição, porque ela foi a primeira que experimentou esta grande graça, a graça de ter dentro de si o Salvador e de gerá-lo para que nós pudéssemos, a partir dele, também termos a vida que ele veio trazer ao mundo, que já estava perdido, que já estava condenado. Então o tempo do Advento nos prepara justamente para esta grande novidade que a encarnação de nosso Senhor traz de novo a nós, que é a possibilidade de sermos de novo salvos, porque estávamos condenados graças ao pecado dos nossos primeiros pais lá no Antigo Testamento. E quando nós paramos para entender e mergulharmos nesta grande mística do tempo do Advento, não tem como não fazermos menção ao nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI, que em uma das suas homilias, preparando o povo para este tempo do Advento, nos disse que as 2 primeiras semanas do Advento,
os nossos olhos estão voltados para o alto, estão voltados para o Senhor que vem na sua segunda vinda gloriosa. E por isso exige de nós esta preparação, esta urgência de estarmos acordados, de não estarmos dormindo, mas de estarmos com as nossas lâmpadas acesas, tal qual as virgens prudentes que aguardam a chegada do noivo para não serem surpreendidas. E a melhor forma de assim se preparar é termos diante dos nossos olhos justamente a finitude da nossa vida. Quando nós tomamos a consciência de que nós não vamos viver para sempre e que um dia vamos ter que nos sentarmos diante de nosso Senhor para prestarmos a Ele conta da nossa vida, esta consciência gera dentro de nós o desejo de revermos a nossa vida e de vivermos uma vida de acordo com o projeto de Deus para nós. E o Papa Bento XVI vai nos lembrar que as 2 últimas semanas do Advento, os olhos que estavam voltados para o alto, para o Senhor que vem na sua segunda vinda, eles agora se voltam para baixo, para que mesmo realizando biologicamente, anatomicamente falando, o gesto de inclinar-se, entendermos a grande beleza daquilo que o Verbo de Deus fez por nós. Ele renunciou à sua divindade e desceu. E esse movimento de descida para se encarnar no seio da Virgem Santíssima nos faz entender qual é a postura que nosso Senhor deseja encontrar em nós. Porque se Deus, sendo Deus, assumiu a nossa condição e rebaixou-se a ela para nos devolver aquilo que nós havíamos perdido, quem somos nós para não nos rebaixarmos diante da sua vontade, diante da sua grandeza? E este é o segredo do Evangelho de hoje, e neste primeiro dia do Tríduo é aqui que eu gostaria de centralizar a minha reflexão. Porque pararmos um pouco para fazermos um tríduo, ou uma novena, uma campanha de oração, é sempre uma oportunidade privilegiada que o Espírito Santo nos concede para que a gente possa fazer um retiro, buscando a nossa conversão, porque esta é a nossa grande luta nessa terra, vivermos de acordo com a vontade de Deus. E eu gostaria hoje de tratar desta virtude tão presente na vida de Nossa Senhora e que Nosso Senhor exalta de maneira fundamental no Evangelho de hoje, que é a virtude da humildade. Quando nós ouvimos o evangelista São Lucas dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E aqui nós precisamos entender que de maneira nenhuma Nosso Senhor está dizendo que sermos inteligentes, que buscarmos crescer no conhecimento das realidades superiores e eternas, isso não é ruim. Não é isso que Nosso Senhor está dizendo. Ele está dizendo que é feliz, ou seja, que vai ser verdadeiramente santo aquele e aquela que for capaz de se colocar diante de Deus com pequenez, ou seja, com humildade. E quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós vamos perceber nela, nós vamos identificar nela esta virtude que em tudo na vida de Nossa Senhora vai nos formar e nos apontar. Humildade, aquela que se humilhou, que se colocou diante de Deus como ancila, como serva, como escrava. E por isso ninguém na terra conheceu e amou mais Nosso Senhor do que ela. Porque a virtude da humildade, ela é um imã que atrai para dentro da nossa alma a graça de Nosso Senhor de maneira portentosa, de maneira poderosa. Quanto mais humilde é uma alma, mais cheia de Deus ela é, e por isso mais santa ela se torna. Por isso que diante de todas as criaturas criadas, diante de toda criatura humana sonhada por Nosso Senhor, nenhuma encontrou tanta graça diante de Deus como Nossa Senhora, porque nenhuma se aniquilou tanto para que Nosso Senhor pudesse ali habitar e ali fazer a sua morada. Por isso ela é a mais santa, porque ela se fez a mais pequena.
Uma outra grande graça que nós vemos na vida de Nossa Senhora é a sua força, a fortaleza da Mãe de Deus, que em todos os momentos da sua vida, desde o momento da anunciação até o momento da crucificação de Nosso Senhor, passou por diversas dores, passou por diversos sofrimentos. Nós até chegamos a meditar as 7 dores de Maria, e vamos perceber que a vida inteira de Nossa Senhora não foi uma vida isenta de sofrimento. Mas nós percebemos que a postura dela diante do sofrimento é uma postura invejável. É uma postura que nós devemos aprender, porque ninguém conseguiu permanecer firme no projeto de Deus, e até mesmo diante da cruz como ela conseguiu. E por que ela conseguiu vencer o sofrimento e dar ao sofrimento um novo sentido? Porque ela se humilhou e aceitou a vontade de Deus. Não foi isso que ela disse quando o anjo trouxe a ela a grande missão que Nosso Senhor a tinha confiado? Eis que conceberás e darás à luz um filho e porás nele o nome de Jesus. E o que ela responde ao anjo? Fiat voluntas tua. Ou seja, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então uma pessoa que está à disposição da vontade de Deus, diante do sofrimento ela não se revolta. Diante do sofrimento ela não questiona Nosso Senhor. Diante do sofrimento ela não fica se perguntando, mas por que comigo, mas por que na minha vida? Não, pelo contrário. Ela tem diante de si a maior sentença de todas, que é: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E porque Nossa Senhora se aniquila, vivendo de novo em plenitude a virtude da humildade, para que a graça de Deus nela habite e transborde, ela é capaz de passar por toda a dor e por todo o sofrimento, porque ela aceitou fazer a vontade de Nosso Senhor e não a vontade dela. O Evangelho de hoje traz ainda, no versículo 23, Nosso Senhor olha para os discípulos e lhes diz em particular. Veja, gente, que essas peculiaridades do Evangelho não podem passar desapercebidas aos nossos olhos. Primeiro, Nosso Senhor fala a todos. E fala a todos que é preciso que sejamos pequenos para conseguirmos conhecer a Deus. E depois, em particular, Ele revela um outro segredo aos seus discípulos. E Ele diz assim no versículo 23: felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Para que este versículo faça sentido dentro do que nós estamos pregando hoje sobre a virtude da humildade na vida de Nossa Senhora, nós precisamos lembrar de outra citação bíblica do Evangelho, onde Nosso Senhor diz que Nossa Senhora é feliz não porque os seus seios o amamentaram, mas porque ela acreditou. Feliz aquela que acreditou. Gente, a primeira a contemplar o rosto de Nosso Senhor foi ela. A primeira a ouvir Nosso Senhor foi ela. Por isso ela é feliz. Veja que em tudo Nossa Senhora se antecipa a nós. Em tudo Nossa Senhora se coloca em primeiro lugar, como um modelo a ser imitado. E veja que ela não ouviu em primeiro momento uma pregação de Nosso Senhor, não. A primeira manifestação de Nosso Senhor que ela ouviu certamente foi quando Ele nasceu, o seu santo choro. E o seu santo choro já a fez se tornar a mais feliz de todas as criaturas, porque ela viu o que muitos viram e não conseguiram enxergar. Porque ela ouviu o que muitos ouviram, mas não foram capazes de escutar. E é por isso que nós vivemos num mundo tão infeliz. Porque as pessoas veem Nosso Senhor. E como Nosso Senhor se revela a nós
Como nosso Senhor nos dias de hoje dá para nós provas da sua existência, da sua bondade, da sua dignidade, do seu carinho por nós, mas há uma grande multidão que está cega. Como nosso Senhor grita aos nossos ouvidos e fala conosco através da Santa Igreja, através dos santos sacramentos, através da sua palavra, através da vida dos santos, através do magistério, mas mesmo o Senhor falando há mais de 2000 anos, ainda existem ouvidos que estão cerrados e fechados, porque por rebeldia e falta de humildade não conseguem se curvar diante do verbo de Deus que grita a mim e a você: convertei-vos. Portanto, meus filhos e filhas, rezarmos um tríduo a Nossa Senhora Imaculada Conceição é mais do que nos reunirmos 3 dias para participarmos do santo sacrifício da missa, mas é olharmos para a vida de Nossa Senhora, é olharmos para as virtudes de Nossa Senhora e perguntarmos: quais delas eu já tenho em mim? Porque hoje, mais do que nunca, se levantam muitos que dizem que são devotos dela. Hoje, mais do que nunca, com o advento da internet, das redes sociais e com a propagação das mais altas e nobres formas de espiritualidade mariana que existem, muitos se arvoram, batem no peito e até colocam-se como devotos dela, carregando as correntes como consagrados, rezando o rosário como pessoas tementes. Ok, esta exterioridade nós já conhecemos, mas não basta só ser para fora, tem que ser para dentro. Não basta só estar presente no que os outros veem, porque o próprio Senhor vai nos dizer na sua palavra, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, aquilo que os homens enxergam não importa, porque o homem vê a aparência. Importa o que vê nosso Senhor, porque nosso Senhor não está preocupado com aquilo que aparece, nosso Senhor está preocupado com a nossa essência. Importa aquilo que Deus vê, e Deus vê o nosso coração. Volto no início da homilia. O tempo do advento não é um tempo de olhar para fora, é um tempo de olhar para dentro. E se hoje nosso Senhor vasculhar o seu interior, o que Ele vai encontrar? Por fora eu vejo que você está belo, arrumado, alinhado, perfumado, pronto. Como muitas famílias estão já ávidas de prepararem a ceia, de pintarem a casa, de tirarem um amigo oculto. Mas e por dentro? E a manjedoura do nosso coração? O que nosso Senhor encontra quando Ele vasculha o interior da nossa alma? O que nós estamos cultivando na nossa vida interior? Porque é justamente isso que importa. E aí nós olhamos mais uma vez para a vida de Nossa Senhora. Se nós quisermos cultivar estas virtudes e crescermos nela, nós precisamos aprender com ela e matricular-se na sua escola, porque a exemplo do que disseram os santos, e de modo especial São Luís Maria Gremion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, ela é a forma Dei, ela é a forma de Deus, ou seja, todo aquele e toda aquela que a imita não tem outro destino a não ser o céu. Então, mais do que só chamá-la nas contas das Ave Marias, é preciso querer imitá-la, e imitá-la em tudo, não só no que nos convém. Muitos querem o vinho novo, que nas bodas de Caná, por intercessão dela, se transformou, né? Mas quem quer fazer o que ela pediu nas bodas de Caná? Fazei o que ele vos disser. Veja, gente, que nós temos uma forma muito egoísta de manifestarmos a nossa escolha por nosso Senhor. Enquanto nosso Senhor nos dá tudo,
nós fazemos tudo o que Ele nos pede. Mas a partir do momento em que Ele revela a necessidade de nós renunciarmos o que nos gera conforto e segurança para buscarmos só aquilo que o agrada, aí sim são poucos os que permanecem. E eu encerro com a frase de São José Maria Escrivá, que um dia disse assim: o começar é de muitos começam, mas o perseverar é dos santos. E hoje, meditando esta liturgia, me preparando para esta Santa Missa, era esta graça que eu pedi a Nossa Senhora, que ela me conceda a graça da fidelidade e da perseverança, que conceda a todos nós que aqui estamos, quem nos acompanha de casa, a graça de permanecermos, porque muitos já começaram, mas poucos são os que estão aqui e que estarão aqui quando Jesus vier, quando Jesus voltar. Que esta graça da humildade, que esta virtude da humildade seja realmente a nossa grande busca, porque se formos pequenos, como Jesus disse no início do Evangelho, nós não só vamos conhecê-lo de verdade, como vamos também fazê-lo conhecido neste mundo que já não o quer nem ver, nem ouvir. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.